levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com o Lauren Lawson, Bob Cornell e o Dave Smith, e estamos muito contentes de poder estar com você hoje para estudarmos juntos a Palavra. Como a maioria de vocês já sabe, estamos estudando o Espírito Santo, pegando o livro de Atos, capítulo 2, 8, 9, 10, 17, 19. Isso, 19, como texto básico, esperando poder explicar como a igreja primitiva trabalhava e funcionava. Outro dia eu estava lendo que alguém diz que não devemos tomar o livro de Atos como um exemplo de igreja. Por que não? Foi o que o Espírito Santo nos deu. E se você não tomar isso como exemplo, então você vai tomar o quê? Temos que tomar o livro de Atos, sim. Em outras palavras, se as igrejas de hoje em dia não têm pelo menos algumas marcas da igreja do livro de Atos, então não é uma igreja como a Bíblia descreve. É a única maneira que tenho de descrever isso. Vou repetir. Acredito que o livro de Atos demonstra a igreja como o Espírito Santo queria e quer que seja. Se nossa igreja moderna de alguma maneira não tem pelo menos algumas das marcas da igreja primitiva, da igreja do livro de Atos, então não é uma igreja bíblica, mas é alguma outra coisa, um ajuntamento de pessoas em um ambiente religioso. Nada mais do que isso. As pessoas não são salvas de verdade, não nascem de novo ou são batizadas com o Espírito Santo, ninguém sabe de cura nenhuma. Nada que venha do poder de Deus acontece ali. De vez em quando alguém é salvo e graças a Deus por isso, mas acredito fielmente que a igreja do livro de Atos é o padrão estabelecido pelo Espírito Santo para a igreja desde então até hoje. Vocês concordam comigo? Tem mais informação sobre o assunto? Acho que você não pode pegar uma seção histórica da Bíblia e dizer que só vale para a história. Tem que ser teológico também. Então acho que isso é um tiro no pé. Como vão dizer que não pode se usar isso? E vocês, hein, que acham? Acredito a mesma coisa. Paulo dizia sobre o Antigo Testamento que essas coisas foram escritas como exemplo. Se as coisas do Antigo Testamento eram exemplo, quanto mais o livro de Atos sobre a nova aliança é escrito como exemplo para seguirmos, como Lauren falou, não só historicamente falando, mas em relação à doutrina também, teologicamente. Existem padrões dentro do livro de Atos, até mesmo no ministério de Cristo existem padrões que temos que seguir. Eu também li que alguém disse há um tempo atrás que não devíamos entender que o que aconteceu no livro de Atos é uma doutrina. Claro que é uma doutrina. Toda a Escritura é proveitosa para a doutrina, para corrigir. É o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Outro exemplo, como Bob mencionou na Antiga Aliança, no Velho Testamento, duas das maiores escrituras sobre louvor e oração se encontram em cenários históricos. A oração que Deus deu foi para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem. Olha, se aquilo é só histórico e não podemos usar para hoje em dia, então, Ana também é um ótimo exemplo, é verdade. Você pode dizer que é só história, mas como Bob falou, aquilo é um exemplo. E eu te interrompi, Bob. Não, era só isso mesmo. Tá bom. E o outro também era 2 Crônicas 20, uma das maiores orações já feitas. E uma oração em grupo. Jejuar e orar é descrito ali. Aprendemos sobre jejuar na oração de Josafá. E aprendemos sobre louvor e o poder do louvor.
Se isso é só história e não podemos usar como doutrina, então perdemos de vista coisas maravilhosas sobre a oração e o louvor. Ou seja, alguém que não quer reconhecer Atos como uma fonte teológica diria algo como você falou, mas alguém que entende que a Bíblia é para tudo o que precisamos não diria algo assim. E existem sim modalidades diferentes na Bíblia, existem razões diferentes pela qual existem, mas toda a Escritura é proveitosa para a correção, para se corrigir, proveitosa para a doutrina e justiça. Então, como o Bob falou, nós recebemos isso como exemplo e o Espírito Santo realmente quis dizer: o Espírito Santo não mudou, certo? O título desse livro podia ser Atos do Espírito Santo, certo? Então, por que alguém diria que não é relevante para hoje? Porque as pessoas não querem que seja relevante para hoje, querendo continuar em sua própria. Olha, quando o mover de Deus vem, quando o Espírito Santo se move, você precisa fazer duas coisas. Tem que se aderir totalmente à palavra de Deus. Em segundo lugar, tem que haver uma consagração à vontade de Deus. Eu quero que o Senhor quer, Deus, como domingo, enquanto gravamos, é claro. O Espírito de Deus foi um mover poderoso do Espírito Santo em nosso culto. Foi forte. E quando as pessoas experimentam aquilo, saem dali fortalecidas, ajudadas, encorajadas, exaltadas pela presença de Deus, que precisamos desesperadamente de algo assim. Mas é porque tem que se seguir a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então vamos ler o versículo 21, continuando nosso estudo. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Antes de ler as anotações, vamos ver o que estava acontecendo aqui. Simão, o mágico, estava olhando para João e Pedro, orando para que crentes recebessem o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas tinham sido salvas com Filipe, porque ele esteve ali algumas semanas antes, mas nenhum tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então Pedro e João vieram de Jerusalém com o propósito de pregar o batismo com o Espírito Santo e muitos estavam recebendo. Não sei se todos receberam ou não, mas muitos receberam. Simão, o mágico, e as pessoas discutem se ele foi salvo mesmo ou não, mas de qualquer maneira, ele viu o que Pedro e João estavam fazendo, impondo as mãos sobre as pessoas, orando por eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E ele fala para Pedro e João: posso te dar dinheiro, ou seja qual for o caso, e você então me ensina como fazer isso, e aí eles vão ser cheios quando eu orar também e tal. E Pedro falou: você não tem parte ou sorte nessa palavra. E como explicamos no último programa, palavra aqui, no grego, é logos, e outra tradução poderia ter sido também fala ou palavra, como está aqui. A palavra aqui, que está escrito logos, quer dizer uma palavra ou uma declaração. Pedro estava se referindo às pessoas que oravam em outras línguas. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. A vontade própria é a causa de um coração maligno. Eu acho que é o consenso da maioria das pessoas que estão aqui, que Simão acreditava e aceitou ao Senhor, mas permitiu que voltasse para o seu antigo padrão, sua vã maneira de viver, mas existe uma certa evidência que ele mais adiante corrigiu a situação. Nós discutimos os dois lados aqui do argumento, e ainda que não vamos resolver tudo, mas pelo menos aqui o que fazemos quando estamos errados. E esse é o problema. Você pode repetir? O verdadeiro problema é o que você faz quando está errado. Quando a pessoa está errada, como consertamos? É o que estamos vendo aqui agora, certo? Então, o que deve ser feito? No versículo 22, diz aqui: então pode ler: arrepende-te, pois, da tua iniquidade.
proclama quão terrível foi o pecado, ainda assim a esperança é oferecida. E ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Nos diz que só Deus pode remediar essa situação, e Ele sempre vai remediar baseado no verdadeiro arrependimento que diz que Ele está certo e eu estou errado. E não acho que essa terminologia teria sido dada em relação ao que Pedro falou, se arrependa da sua iniquidade, se não fosse possível o arrependimento. Era possível sim, e parece aqui que ele se arrependeu sim, na continuação do texto. Pois vejo que se refere ao Espírito Santo informando Pedro sobre a causa exata e não só sintomas. Estás em fel de amargura, uma condição de maldade extrema e em laço de iniquidade. Um laço de ganância por dinheiro, poder e controle sobre outros homens. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor. Demonstra uma atitude correta por parte de Simão, para que nada do que disseste venha sobre mim. Em referência a ele potencialmente perecendo, se ele continuasse naquele curso específico, tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor. Sem dúvida alguma estabeleceram uma igreja ali. Voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos pregaram o evangelho. A caminho de Jerusalém pregaram em muitas cidades e vilas, demorando algumas semanas para fazer isso. Agora, se Simão o mágico agora já não era mais mágico, se ele aceitou aquilo que disseram ou não, não sabemos, mas o Espírito Santo nos dá aqui uma porta aberta. Se o irmão quer se arrepender e se desviar da maldade dele, ele pode. E aqui para mim está muito claro. Agora, se ele fez isso ou não, não sabemos, mas é isso que deve acontecer. Sabemos que se alguém realmente nos ama, vem e diz: isso está errado? Então você tem a oportunidade de consertar. Você pode consertar enquanto estiver respirando. O Senhor te ajuda se a atitude estiver correta. Foi o Espírito Santo que usou Pedro para dizer essas palavras e tal. Algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, isso não se encaixa em uma igreja neoliberal. Temos que ir para o intervalo. Temos mesmo. Quando voltarmos, vamos falar a respeito disso. Você não pode perder a segunda parte.